Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Pastor Ricardo Elias, eu queria deixar uma palavra de Deus para a sua meditação. Eu quero compartilhar com você nesse momento sobre a necessidade da salvação. Por que todas as pessoas precisam ser salvas por Jesus? Porque todas as pessoas, o ser humano, precisa ser salvo por Jesus. Porque a Bíblia diz em Atos capítulo 4 e versículo 12, não há outro meio de salvação que não seja através de Jesus Cristo. Atos 4:12, a Bíblia diz assim: e em nenhum outro há salvação, porque não há nenhum outro nome dado aos homens debaixo do céu pelo qual devemos ser salvos. Mas por que a necessidade? E eu quero compartilhar com você nesse breve vídeo a necessidade da salvação. Em primeiro lugar, em Atos 4:12 diz, isso se refere ao fato de que a salvação é exclusivamente pela fé. É um ato de fé em Jesus Cristo. Há apenas dois caminhos. A Bíblia diz, meus amados irmãos, que o caminho largo das obras ou da carne, o desejo do ser humano, é a morte eterna. E o caminho pela fé é estreito e conduz à vida eterna. Infelizmente, muitos têm escolhido a facilidade, muitos têm escolhido a vida fácil, o desejo fácil de se viver, os prazeres, e usam um adjetivo: o que importa é ser feliz. E será que vale a pena verdadeiramente ser feliz apenas nesta vida, apenas nos desejos da carne, o materialismo? E quando é que fica o outro lado? A eternidade. Então, meus amados irmãos, ouvintes da palavra, a Bíblia diz que há necessidade. Em segundo lugar, o pecador, ele carece da justiça que deveria ter. A Bíblia diz em Romanos capítulo 3 e o versículo 23, Romanos capítulo 3 e o versículo 23, a Bíblia nos diz assim: a justiça de Deus que é pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Então, meus amados irmãos, sem distinção, existem comentários que explicam que Deus, ele pode conceder a sua justiça a todos que creem, tanto judeus como gentios, porque todos os seres humanos, sem distinção, miseravelmente é incapaz de viver de acordo com os padrões divinos. Se não for a misericórdia de Deus, se não for pela sua justiça, o ser humano não consegue, o ser humano não tem condições pelas suas próprias forças ou pelo seu intelecto. A Bíblia diz em Romanos 7,19, cada pessoa é escrava de Satanás. Pastor, que palavra forte, escravo de Satanás. A Bíblia diz em Romanos 7,19, nos diz assim: porque o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu acabo fazendo. O ser humano, ele acaba, por mais que ele não deseje, o escravo, ele não manda em si, e sim o seu senhor. E o apóstolo Paulo, a escrever este versículo, por isso que eu relato aqui para você, que cada pessoa é escrava, porque o próprio Paulo disse que o bem que eu quero, eu acabo não fazendo, e o mal que eu não quero fazer, eu acabo cometendo. Todos nós, sem a presença do Espírito Santo, somos capazes de sequer fazer algo de bom. Pastor, mas tem tanta gente boa, tem tanta gente que pratica o bem, boas obras. Sim, tem muitas pessoas que fazem
boas obras, filantropia e tantas ações sociais, mas o fato do que eu quero dizer, não existe ser humano perfeito, bom, capaz de tomar as suas decisões apenas em fazer coisas boas, pelo fato de que a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, meus amados irmãos, em 2 Coríntios 5, 21, o apóstolo Paulo diz que Deus fez tudo para a salvação do pecador. Antes da fundação do mundo, tudo já estava preparado. Deus, em sua onipresença, Deus, sabedor de todas as coisas, ele já tinha um controle de tudo aquilo que iria acontecer. Então, 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5 e o versículo 21, nos diz assim a palavra do Senhor: porque aquele que não conheceu o pecado, ele o constituiu pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus nele. As transgressões foram colocadas sobre aquele que não conheceu o pecado. Em troca, a justiça de Deus foi creditada a todos os que nele assim creem. Então, eu fui alcançado, você foi alcançado, você pode ser alcançado. Então, meu querido, minha querida irmã, há necessidade da salvação. Amém? Guarde essas palavras, compartilhe este vídeo, nos ajude. Se você gostou, dê um joinha. Deus abençoe a sua vida.